minha área, a minha participação, quer dizer, no Aconfoz é uma participação assim desde 1985, quando eu logo saí da Copel, né, que eu era funcionário da Copel, daí eu acabei saindo da Copel e fui trabalhar com o seu Ageu Gabriel. Aliás, o seu Ageu Gabriel que me ofereceu a vaga de auxiliar de escritório para o escritório Paraná do Sérgio Gabriel. Então naquela época eu saí, eu fui fazer meus testes lá, né? Realmente tive a sorte de fazer um teste, uma das únicas coisas que eu sabia fazer, né? Antes de entrar na Copel eu já tinha uma experiência. Daí consegui passar no teste lá e acabamos ficando 8 anos, 9 anos com o Serginho. Aprendi muito com ele, ele sabe disso, ele sabe que ele foi um grande professor meu da prática. E após essa época eu tinha faculdade, né? Eu estava na faculdade, eu estudava na faculdade e ele me apoiando. A prática daquela época foi tudo Serginho, sabe? Um cara assim que me deu uma experiência muito grande. Eu tinha a parte teórica, que era da faculdade, e ele era a parte prática, a gente fazendo o nosso trabalho. Após isso numa conversa com ele, eu falei, cara, eu quero alçar alguns outros voos aí, né? Gostaria de você entender. Isso aí é trauma, né? Você pegar e sair de uma empresa onde você está se dando bem. Eu já estava na época com 20%, eu fui adquirindo, comprando os 10%, depois comprei mais 10%. Quer dizer, ele me oferecendo para me dando a oportunidade, né? E aí eu fiz a proposta para ele que eu queria ir sozinho. Queria voar sozinho, né? Daí ele falou, tá bom, você tem aí uma participação, então você leva tantas empresas e pode ir. Mas assim, aquele pode ir com o coração meio... A gente é um irmão. Hoje a gente conversa sobre isso, a gente é um irmãozão, sabe? E realmente aquilo me deu um incentivo. Eu falei, vou sozinho. Acabei contratando 2 pessoas, né? E foi crescendo. Nasceu aí a Aconfoz? Aí nasceu aí o Acon Contabilidade. Porque o Aconfoz, a letra é A-C-O-N de Amaury Clóvis de Oliveira. Aí era Acon Contabilidade. E dava para ver Acon, né? Acon, quer dizer, Acon Amaury Contabilidade, pode ser também, né? Mas é Amaury Clóvis de Oliveira Nascimento, meu nome. E aí com o tempo eu fui ampliando essa ideia e eu queria um nome mais forte, que Acon, sabe? Dava um negócio meio interno, né? E aí eu falei, puxa, Foz do Iguaçu, Aconfoz. Então dá aquele impacto maior, né? Foz, como diz o outro. E aí eu segui. Aí na época, mais tarde, daí acabei comprando uma carteira que era do Abraão Nicolas Nasser, um profissional muito especial também foi na nossa caminhada, no nosso crescimento. Daí quando eu saí do Sérgio, a gente acabou fazendo fiquei acho que uns 2, 3 anos. E aí apareceu a carteira também do escritório do Abraão Nicolas Nasser, um profissional que a gente considera muito, né? Eu considero ele muito ainda. Hoje ele não atua mais, mas ele acabou vendendo a carteira dele. Aí tinha carteira, eu tinha poucos funcionários na minha pequena carteira, né? E aí acabei pegando o pessoal dele também, né? Acabo que pegando a empresa deles e também as pessoas que trabalhavam, os colaboradores. Aí fomos nos ajustando, daí que veio o Laurismar, que é o Loli, que é o meu sócio hoje, né? Ele, mais algumas outras pessoas que eu já conhecia, né? Que moram em Santa Terezinha, que era conhecedor, ele, o Wilson Miranda. E aí a gente formou uma equipe grande, porque o escritório dele não era pequeno, né? E aí com o tempo eu acabei fazendo a mesma coisa que o Sérgio fez comigo. O Loli era financeiro, cuidava do financeiro, né, da gente. E aí a gente andou conversando e ele foi entrando na sociedade, foi indo devagar, assim, a gente não era tão grande assim, mas tinha o valor do escritório. E aí ele,
2003, 2005, alguma coisa assim. Ele entrou na sociedade, entrou como sócio, era nosso colaborador e entrou como sócio. E aí que a gente começou a expandir bastante, ele me ajudou bastante, ele me ajuda bastante, assim, sabe? Ele tem umas ideias legais e ele ficou cuidando da administração e eu dele fazer a parte comercial, a parte... e o pessoal fazendo a operacional. Então hoje a gente tem assim uma carteira razoável, né? A gente tem cargos, a gente passou por associação comercial, a gente passa pelas entidades, né? E a gente tem uma contribuição também para a sociedade. E aí o Aconfos também tem. O Aconfos faz parte disso. O Aconfos é uma empresa que realmente nos dá aí uma segurança, né? Até para o futuro, que nem eu falo sempre, meus filhos, o que eu tive, tudo saiu daqui, tudo saiu da área contábil. Não tem como você dizer, eu ganhei outras coisas, ganhei o que eu ganhei de outra atividade. Não, contabilidade é a atividade que eu cresci e que quando a gente estudava lá no comecinho, não vou fazer contabilidade. Hoje também tem muita gente assim, não vou fazer contabilidade é muito complicado, que não sei o que. Então, não é complicado, é só você, como todo outro trabalho, é só você crescendo, é só você desenvolvendo a empresa e graças a Deus a nossa empresa é o que é por conta assim de colaboração. A gente não fez isso sozinho, a gente fez que a sociedade nos ajudou, que as entidades nos ajudaram, principalmente o que os colaboradores estão nos fornecendo, estão nos dando, né? E aí a gente foi criando, a Aconfos melhorou, fez a logo do Aconfos, essa logo tem aí alguns anos, né? Então assim, o Aconfos hoje é 28 anos, a Aconfos Contabilidade, dessa sociedade atual que a gente tem. Mas eu tenho a Aconfos há mais de 30 anos, mais de 35 anos, né? Que é essa a minha vida, depois que eu saí da Copel, né? Que eu comecei a fazendo isso. Tá certo. E tá na hora da gente ver alguma coisa para a gente acalmar um pouquinho mais, né? Então hoje a gente está se preparando para fazer uma gestão melhor do que vem sendo, um atendimento melhor para o nosso cliente, para que o cliente continue sendo bem atendido e a gente também tem uma certa tranquilidade de descansar um pouco. Muita coisa mudou. A gente vê a informatização, os sistemas, as coisas. E como é que você vê assim essas mudanças? Como é que o Aconfos se adapta e consegue dar a resposta que o cliente precisa ao longo dessa evolução assim do mundo? As coisas mudam quase que diariamente, principalmente a legislação, né? Então a gente tem que estar adaptado, uma à legislação e outra à informatização. A inteligência artificial está dando para nós aí a oportunidade de você dar uma respirada, não trabalhar menos, trabalhar com maior qualidade. Então assim, a gente se adaptar a isso é obrigatório a gente fazer isso, né? Porque eu lembro, né, muitas pessoas que trabalham na atividade, que trabalharam na atividade, lembram de que a gente fazia isso manual. A gente escrevia nota, fazia, anotava, né, transcrevia as notas ali, registrava as notas, quer dizer, manual, com livros assim, sabe? Hoje não, hoje você solicita as notas e já dá a informação para os nossos sistemas muito, muito bons. E nesse momento a gente está se preparando para praticamente informatizar o escritório. Assim, não digo 100%, porque às vezes é difícil você informatizar 100% uma contabilidade, principalmente as empresas grandes, que você precisa ter um controle. Mas assim, essa informatização dá para nós, dá para a gente uma tranquilidade para você fazer uma melhor assessoria para o cliente. Então, o que é o trabalho braçal que era antes, hoje a informação, a inteligência artificial, a informática, você tem que ter um TI muito bom. A gente tem uns meninos aí que são bons, meu gerente, meu financeiro, eles tratam isso assim com tranquilidade, que não é a mesma coisa que a gente entende.
e a gente tem que dar o braço a torcer para dizer assim, ó, isso eu posso não estar entendendo, mas a gente tem uma equipe que entende, né? E a gente tem que ser humilde nisso. E a gente está tratando isso com uma facilidade ou a facilitação assim para que a gente atenda melhor com menos esforço. Maestria, né? Hoje vocês são um dos escritórios mais requisitados, vocês estão aí maravilhosamente instalados aqui numa das principais avenidas da nossa cidade, e a Confoz não é só mais Foz, né? A Confoz só ficou no nome Foz, mas ela está além dos limites da cidade, né? Conta como é que está sendo esse processo de expansão também, como é que está a Confoz hoje, Amaury? A gente teve a possibilidade, um tempo atrás, de estar atendendo clientes nossos daqui lá no Paraguai. E aí eu citei antes para você aí que o Wilson Miranda era uma das pessoas que vieram nos ajudar quando nós iniciamos a Confoz também. E aí a gente teve a ideia, daí ele teve um cliente que a gente precisou fazer uma consultoria lá para ele, certo? E aí o cliente falou assim, olha, tem alguém aí que possa fazer essa consultoria para mim aqui? Tem. Aí a gente pediu para o Wilson Miranda, que era nosso colaborador, e ele foi, acabou ficando 4 anos, 5 anos lá, nessa empresa. Depois de tudo ajustado, inclusive o empresário, né, foi muito solícito, foi muito interessado em fazer as mudanças necessárias. E aí, depois de 4 ou 5 anos lá, o trabalho praticamente estava ok. E aí, o que nós vamos fazer? Vou voltar? Volta, claro. Só que a gente instalou uma ideia de que, se nós temos clientes aqui que também têm empresas lá no Paraguai, por que a gente não abre lá no Paraguai um atendimento? E foi isso que aconteceu. Já faz 9 anos isso, né? A gente abriu, nós estávamos somente em 3 pessoas. Hoje nós somos lá 33 funcionários, né? Então assim, ampliamos lá também, né? Nós temos tem lá num prédio praticamente um andar que é todo o Aconfoz, contabilidade lá, para acatar aí, para ter esses funcionários dentro, né? O atendimento. E a gente começou com uma ideia de colocar o funcionário dentro das empresas, que isso também acabamos trazendo para cá. Então a gente coloca o funcionário dentro da empresa e dá o suporte. E isso vem acontecendo, e veio crescendo, 32 funcionários já tem lá. E aí essa oportunidade, que nem eu te falei, que o Sérgio me deu na época, a gente fez a mesma coisa com o Wilson Miranda. Então, não que eu tenha entregue as coisas lá, ele com a oportunidade dele também, a gente juntou forças e aí constituiu o escritório lá. E tá até hoje, tá tranquilo. Aí o que aconteceu? Nós também vimos a oportunidade de uma carteira em Medianeira, de uma carteira de um escritório que estava meio... a pessoa estava querendo parar o trabalho, né? E a gente acabou comprando essa carteira lá em Medianeira. Mas para a gente trazer os clientes de lá para cá, a gente optou em abrir um negócio lá. Daí abrimos uma filial em Medianeira. E isso vem com o tempo aí se desenvolvendo, crescendo também, né? E na época a gente pegou a carteira e mais também os funcionários de lá. Hoje só tem uma pessoa que duas pessoas que são funcionários do antigo escritório. E aí, hoje nós estamos com 10 pessoas lá, atendendo essa carteira. Com o tempo, eu tinha clientes em outros estados, como por exemplo no Mato Grosso. Eu resolvi fazer um atendimento para ele lá, para esse cliente. E eu verificando a cidade, vendo o ambiente, o espaço e tal, aí eu falei assim, ó, vamos abrir uma filial aqui também. E a gente acabou abrindo uma filial lá no Mato Grosso, num primeiro momento com um cliente, que era esse cliente, né, especial, com um cliente e uma colaboradora. E a colaboradora, sendo profissional, tem que ser mantido um certo nível salarial.
Aí a gente manteve o nível salarial dela por 4 ou 5 meses. E apareceu também uma carteira lá de uma certa pessoa oferecendo para ela. Aí ela falou, olha, eu vou ter que ir e eu quero comprar essa carteira, mas eu vou fazer o seguinte. Aí ela falou assim, se você quiser participar, ficamos meio a meio. E a carteira tinha 37 clientes. 37, 39 clientes, se não me engano. Eu falei, sim, claro. A gente junta então, pega aquela carteira. Mas como nós estávamos num estabelecimento e já tinha o escritório lá, que a gente acabou pegando essa carteira, era melhor nós sairmos e ir para lá. Porque o cliente já está ali, já sabe e tal. Ah, tá bom, então vamos fazer isso mesmo. E aí a gente saiu e foi para lá. Hoje lá nós temos 107 clientes já.